Imagine o seguinte: você está em um relacionamento, seja ele amoroso, familiar ou de amizade, e percebe que, aos poucos, o respeito que existia começa a desaparecer. Não é um erro isolado que causa isso, mas uma série de comportamentos sutis que se acumulam com o tempo. E, quando você percebe, já é tarde demais. Será que dá para reverter? Hoje, vamos explorar como o estoicismo pode ajudar você a identificar os erros que minam o respeito em seus relacionamentos e, mais importante, como recuperar esse respeito com ações concretas e baseadas na sabedoria milenar. O ignorar suas próprias necessidades e como isso afeta os outros. É comum pensar que negligenciar nossas próprias necessidades em prol dos outros é um sinal de bondade ou altruísmo. No entanto, esse comportamento, quando constante, pode gerar o efeito oposto do esperado. Ao abrir mão repetidamente de nossas prioridades, enviamos uma mensagem sutil, mas poderosa, que nossas necessidades não são importantes. Isso não apenas afeta nossa autoestima, mas também molda a maneira como os outros nos percebem e nos tratam. Aos poucos, passamos de indivíduos com valor próprio para alguém cujas prioridades são constantemente ignoradas, e isso mina o respeito em qualquer relacionamento. O estoicismo nos ensina que, para sermos respeitados e valorizados pelos outros, precisamos primeiro nos valorizar. Epicteto enfatizava a importância do autocontrole e da autodisciplina como pilares da virtude. Quando cuidamos de nossa saúde física, mental e emocional, mostramos aos outros que nos levamos a sério e que nossos limites são importantes. Esse cuidado não é egoísmo. É um ato de respeito próprio que estabelece a base para que os outros também nos respeitem. Afinal, como podemos oferecer algo de valor aos outros se estamos constantemente exaustos, frustrados ou negligenciando a nós mesmos? Cuidar de si mesmo também tem um efeito indireto, mas poderoso, sobre os relacionamentos. Quando priorizamos nossas necessidades de forma equilibrada, evitamos ressentimentos que frequentemente surgem quando nos sacrificamos além do limite. Além disso, ao demonstrar controle sobre nossas escolhas e limites, servimos como um exemplo para os outros. A frase de Epicteto, primeiro controle a si mesmo, depois os outros perceberão o exemplo, reflete exatamente isso. O respeito não é imposto, mas conquistado pelo modo como conduzimos nossa vida. Portanto, em vez de ver o cuidado próprio como algo egoísta, encare-o como uma responsabilidade essencial. Ao honrar suas necessidades e estabelecer limites claros, você não apenas melhora sua relação consigo mesmo, mas também eleva a qualidade de seus relacionamentos, pois respeito próprio é a fundação do respeito mútuo. 2. Reagir emocionalmente a pequenos conflitos. É natural sentir raiva ou frustração diante de conflitos, mas permitir que essas emoções tomem conta de nós pode ser mais prejudicial do que o próprio problema inicial. Muitas vezes, uma explosão emocional parece inevitável, especialmente quando estamos sob pressão ou lidando com situações irritantes do dia a dia. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em responder de forma instintiva, mas em dominar nossas reações. Marco Aurélio nos lembra, com sua reflexão: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase simples carrega um ensinamento profundo. Não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas sempre temos a capacidade de escolher como reagir. Quando reagimos de forma explosiva a pequenos conflitos, não apenas desgastamos nossa energia, mas também afetamos negativamente a percepção que os outros têm de nós. Um momento de descontrole emocional pode apagar a credibilidade construída ao longo de anos. Além disso, respostas impensadas alimentam uma cadeia de reações, transformando pequenos problemas em grandes tensões. Ao contrário, quando conseguimos manter a calma, demonstramos um domínio sobre nós mesmos que não só preserva nossa dignidade, mas também inspira respeito. A habilidade de conter as emoções em momentos de tensão é vista como uma força admirável porque não é algo que todos conseguem fazer. Praticar esse controle não significa ignorar ou suprimir emoções, mas sim reconhecer sua existência e decidir, de forma consciente, como agir. É um exercício contínuo que exige paciência e autoconhecimento. O estoicismo oferece ferramentas para esse domínio, como a reflexão antes da ação e a mudança de perspectiva. Ao enfrentar uma situação de conflito, pergunte-se: isso ainda será importante daqui a um ano? Muitas vezes, percebemos que aquilo que nos irrita no momento é insignificante no panorama geral. Essa mudança de foco não só ajuda a acalmar os ânimos, mas também nos permite responder de forma mais racional e construtiva. Reagir com calma, mesmo quando confrontado por situações frustrantes, é uma habilidade que pode transformar a maneira como os outros nos veem. Pessoas que demonstram autocontrole são percebidas como confiáveis, maduras e respeitáveis. Além disso,
Esse comportamento cria um ambiente mais harmonioso, pois a tranquilidade é contagiante. Em última análise, a maneira como reagimos a pequenos conflitos reflete o nível de controle que temos sobre nossa própria mente. Ao escolher a calma, você não apenas protege sua paz interior, mas também constrói uma reputação de força e equilíbrio. 3. Prometer mais do que pode cumprir. Prometer mais do que se pode cumprir é um erro comum que, apesar de geralmente surgir das melhores intenções, pode causar danos significativos à confiança e ao respeito em qualquer relacionamento. Quando assumimos compromissos que não conseguimos honrar, seja por falta de tempo, recursos ou atenção, acabamos transmitindo uma mensagem de que nossas palavras não são confiáveis. Por menor que seja a promessa, sua quebra cria uma sensação de decepção, que se acumula com o tempo, corroendo o vínculo com aqueles ao nosso redor. O estoicismo nos lembra da importância de alinhar nossas palavras às nossas ações. Para os estoicos, a palavra é um reflexo direto do caráter. Epicteto e Sêneca enfatizavam que promessas vazias são sinais de imprudência e falta de autocontrole. Quando prometemos algo, estamos, na verdade, estabelecendo um contrato verbal, e cada vez que falhamos em cumprir, perdemos um pouco da credibilidade que demoramos tanto para construir. A máxima "fale menos, cumpra mais" é uma diretriz prática e poderosa que reflete o valor da consistência e da confiabilidade em nossas interações. Manter a confiança em alta não exige grandiosidade, mas sim consistência. Honrar compromissos, mesmo nas pequenas coisas, demonstra respeito pelas pessoas com quem interagimos e por nós mesmos. Prometer dentro de nossas possibilidades é uma forma de demonstrar maturidade e compreensão de nossos próprios limites. Não é vergonha admitir que algo está além de nossas capacidades. Pelo contrário, essa honestidade gera respeito e fortalece a confiança. Além disso, prometer menos e entregar mais cria um impacto positivo e duradouro. Quando cumprimos algo que foi prometido, reforçamos nossa reputação de pessoas confiáveis. E quando superamos as expectativas, mesmo sem promessas anteriores, criamos um vínculo ainda mais forte. Essa prática está alinhada com os ensinamentos estoicos, que incentivam o foco no que está sob nosso controle e a rejeição da busca por validação externa por meio de palavras grandiosas. Por isso, reflita antes de assumir compromissos. Pergunte a si mesmo: posso realmente cumprir isso? Se a resposta for não, tenha coragem de ser transparente. Assim, você preserva a integridade de sua palavra e constrói uma base sólida de respeito e confiança. No final das contas, não é a quantidade de promessas que importa, mas a qualidade e a certeza de que, quando você fala, suas palavras têm peso e valor. 4. Culpar os outros por seus próprios erros. Poucas atitudes são tão prejudiciais para a confiança e o respeito em um relacionamento quanto a incapacidade de assumir responsabilidade por nossas próprias falhas. Quando transferimos a culpa para os outros, estamos não apenas negando nossos erros, mas também criando uma barreira emocional e corroendo a base de honestidade que sustenta qualquer interação saudável. Essa postura, embora possa parecer uma saída momentânea para evitar julgamentos ou conflitos, gera um desgaste acumulativo que, cedo ou tarde, resulta em perda de respeito. O estoicismo oferece um caminho claro para lidar com nossos erros: assumir total responsabilidade por aquilo que está sob nosso controle. Epicteto nos ensina que não podemos controlar o que os outros fazem ou dizem, mas somos completamente responsáveis por nossas ações, palavras e escolhas. Esse princípio nos convida a olhar para nossos erros como oportunidades de aprendizado e crescimento, em vez de algo a ser evitado ou negado. Ao assumir responsabilidade de forma madura, mostramos aos outros que valorizamos a verdade acima do orgulho e que estamos comprometidos com o nosso desenvolvimento pessoal. Reconhecer um erro é, em si, um ato de coragem. Pedir desculpas sinceras, quando necessário, reforça o respeito mútuo, pois demonstra que estamos dispostos a reparar qualquer dano causado. No entanto, não basta apenas admitir o erro, é essencial mostrar esforço genuíno para melhorar. A ação concreta após o reconhecimento é o que realmente reconstrói a confiança e o respeito. Quando os outros percebem nosso compromisso em corrigir nossas falhas, passam a nos ver como pessoas confiáveis e íntegras, mesmo em meio às imperfeições. Culpar os outros, por outro lado, cria um ciclo de desconfiança. A pessoa que é injustamente responsabilizada por algo pode se sentir magoada ou desvalorizada, o que enfraquece o relacionamento. Além disso, a negação constante de nossas próprias falhas nos impede de crescer, pois nos privamos da chance de aprender com os erros. Sem essa introspecção, continuamos a repetir padrões que nos afastam dos valores estoicos e dos princípios que cultivam respeito genuíno. Adotar uma postura de responsabilidade não apenas fortalece os relacionamentos, mas também promove paz interior.
Ao deixar de lado a necessidade de encontrar culpados externos, focamos no que realmente importa, nossa própria capacidade de mudar e melhorar. Essa abordagem, além de prática, é profundamente libertadora, pois nos permite exercer controle sobre aquilo que está ao nosso alcance. E, no final, é esse compromisso com a verdade e a autotransformação que inspira os outros a nos respeitar e confiar em nós. 5. Não ouvir ativamente. Muitas vezes, confundimos o ato de ouvir com o simples fato de estar em silêncio enquanto outra pessoa fala. No entanto, ouvir ativamente vai muito além disso. Trata-se de estar presente, de prestar atenção genuína e de se esforçar para compreender o que o outro está comunicando, tanto em palavras quanto em emoções. Quando não ouvimos ativamente, damos ao outro a sensação de que sua voz não importa, enfraquecendo a conexão e o respeito no relacionamento. Essa falha, por mais sutil que pareça, pode minar profundamente a qualidade de nossas interações e nos afastar de quem mais importa. O estoicismo, com sua ênfase na empatia e na atenção ao momento presente, nos ensina o valor de ouvir de maneira verdadeira. Sêneca capturou essa ideia ao dizer: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir mais do que falar. Essa sabedoria reflete a importância de priorizar a escuta sobre o discurso, reconhecendo que entender o outro é tão valioso quanto expressar nossas próprias opiniões. Ao ouvir sem julgamento ou interrupções, enviamos uma mensagem poderosa: eu valorizo você e o que você tem a dizer. Essa prática não apenas fortalece os laços interpessoais, mas também eleva o nível de respeito e confiança mútua. Ouvir ativamente exige esforço consciente. Envolve olhar nos olhos da outra pessoa, evitar distrações e resistir à tentação de formular respostas enquanto o outro ainda está falando. Também significa prestar atenção às nuances, o tom de voz, as pausas e até o que não é dito diretamente. Esses detalhes nos permitem compreender não apenas o que está sendo dito, mas também as emoções e intenções por trás das palavras. Quando demonstramos essa atenção, criamos um espaço onde o outro se sente realmente ouvido, o que pode ser transformador em qualquer relacionamento. Por outro lado, a falta de escuta ativa pode criar uma barreira invisível. Quando interrompemos ou desconsideramos o que o outro está dizendo, passamos a impressão de que estamos mais interessados em nos expressar do que em compreender. Isso gera frustração e, com o tempo, pode levar ao distanciamento emocional. O estoicismo nos lembra que ouvir também é uma forma de autocontrole, pois requer que coloquemos nossas necessidades imediatas de lado para dar prioridade ao outro. Esse ato de generosidade fortalece não apenas os laços pessoais, mas também a nossa própria virtude, pois aprendemos mais ao ouvir do que ao falar. Praticar a escuta ativa é um exercício constante, mas os benefícios são imensos. Além de melhorar os relacionamentos, ela nos permite crescer como indivíduos, pois a verdadeira escuta amplia nossa compreensão do mundo e das pessoas ao nosso redor. Quando ouvimos ativamente, cultivamos um ambiente de respeito mútuo e conexão genuína, transformando cada interação em uma oportunidade de aprendizado e crescimento compartilhado. 6. Buscar validação excessiva. Relacionamentos que se sustentam na necessidade constante de validação tornam-se rapidamente um fardo tanto para quem busca quanto para quem é alvo dessa validação. Essa dinâmica cria um ciclo emocional exaustivo, onde a satisfação pessoal depende da aprovação alheia, e cada sinal de aceitação ou rejeição tem um impacto desproporcional. Essa busca incessante pode parecer inofensiva no início, mas com o tempo mina o respeito e a conexão genuína, pois o outro pode se sentir pressionado ou até manipulado a fornecer validação contínua. O estoicismo nos oferece uma alternativa libertadora, a ideia de que a validação que realmente importa deve vir de dentro de nós, baseada em nossos próprios valores, ações e princípios. Epicteto ensina que não devemos nos preocupar com o julgamento dos outros, mas sim com a integridade de nossas ações. Quando nos alinhamos com nossos valores e agimos com coerência, cultivamos uma segurança interior que elimina a necessidade de aprovação externa constante. Essa autenticidade não apenas nos liberta emocionalmente, mas também cria um impacto positivo nos relacionamentos, pois as pessoas respeitam quem não depende de validação para sentir seu próprio valor. Buscar validação excessiva muitas vezes está enraizado no medo de rejeição ou na necessidade de se sentir aceito. No entanto, essa dependência externa é um terreno instável, pois as opiniões das pessoas são voláteis e frequentemente fora de nosso controle. Os estoicos nos lembram de focar no que está sob nosso poder, nossas escolhas e como nos percebemos. Quando paramos de buscar validação fora, criamos um espaço para uma conexão mais autêntica e equilibrada, onde somos respeitados por quem somos, e não por quem tentamos ser para agradar. Pessoas que dependem menos de validação externa inspiram respeito porque transmitem uma confiança tranquila. Essa segurança é contagiante e cria uma atmosfera de confiança mútua nos relacionamentos. Além disso,
Ao confiar em nossa própria validação, também nos tornamos mais resilientes a críticas ou rejeições, fortalecendo nossa capacidade de navegar pelos altos e baixos das interações humanas. Por outro lado, quando a necessidade de validação se torna o centro de um relacionamento, acabamos criando expectativas irreais e colocando o outro em uma posição de constante fornecedor de segurança emocional. Isso não é apenas insustentável, mas também desgastante, pois impede que o vínculo cresça de forma saudável. A verdadeira liberdade e o respeito nos relacionamentos surgem quando deixamos de buscar nos outros aquilo que podemos encontrar dentro de nós mesmos. Praticar a independência emocional não significa ignorar o que os outros pensam ou ser insensível, mas sim construir uma base sólida onde nossa autoestima não oscile a cada opinião alheia. Ao viver de acordo com nossos valores e cultivar nossa autenticidade, damos o exemplo de força interior e inspiramos os outros a fazerem o mesmo. Essa postura não apenas fortalece os relacionamentos, mas também nos permite viver com mais tranquilidade e propósito. 7. Ser inflexível e não aceitar mudanças. A inflexibilidade e a recusa em aceitar mudanças são barreiras que frequentemente afastam as pessoas ao nosso redor. Insistir em ter sempre razão ou resistir a novas perspectivas pode inicialmente parecer uma defesa de nossos valores ou convicções, mas na prática, isso muitas vezes cria um ambiente de tensão e desconexão. As pessoas percebem rapidamente quando estamos mais preocupados em provar um ponto do que em ouvir ou compreender, e essa postura rígida pode fazer com que nos vejam como alguém difícil de se relacionar, diminuindo o respeito e a confiança em nossas interações. Marco Aurélio, em sua sabedoria estoica, nos lembra que a mudança é inevitável e parte natural da vida. Ele dizia: tudo o que acontece é tão natural quanto as rosas na primavera. Essa visão nos convida a enxergar a impermanência e as transformações da vida como algo tão essencial quanto a própria existência. Resistir a elas é como lutar contra o vento, um esforço que consome energia sem oferecer resultados significativos. Quando aceitamos que mudanças e diferentes perspectivas são oportunidades de crescimento, demonstramos não apenas maturidade, mas também a capacidade de nos adaptar e evoluir. A inflexibilidade muitas vezes surge do medo de perder o controle, de ser visto como fraco ou de confrontar a ideia de que talvez estejamos errados. No entanto, essa resistência ao novo é um obstáculo para o respeito e a conexão. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em nossa capacidade de sermos maleáveis quando necessário, de ajustarmos nossos pensamentos e atitudes sem perder a essência de quem somos. Mostrar abertura para ouvir, considerar e, se necessário, mudar, é um sinal claro de coragem e inteligência emocional. Aceitar mudanças não significa abandonar nossos valores, mas sim encontrar formas de incorporá-los em novos contextos. Quando demonstramos essa flexibilidade, ganhamos o respeito daqueles ao nosso redor, pois mostramos que somos pessoas seguras o suficiente para valorizar o aprendizado contínuo e a empatia em nossas interações. Além disso, ao estar abertos a diferentes perspectivas, criamos um espaço onde os outros se sentem valorizados e ouvidos, fortalecendo os laços e promovendo um ambiente de respeito mútuo. Por outro lado, insistir em ter sempre razão ou rejeitar qualquer ideia que contradiga nossas crenças nos limita como indivíduos e prejudica nossos relacionamentos. A rigidez gera isolamento e conflitos desnecessários, enquanto a adaptabilidade promove harmonia e crescimento. Aprender a ser flexível é, acima de tudo, um ato de humildade, uma demonstração de que reconhecemos nossa falibilidade e estamos dispostos a aprender com os outros e com as circunstâncias que a vida nos apresenta. Ao acolher mudanças e mostrar disposição para ouvir e adaptar-se, não apenas preservamos o respeito nos relacionamentos, mas também fortalecemos nossa resiliência. A capacidade de fluir com os desafios e transformações da vida é uma das maiores forças que podemos desenvolver, tanto para o nosso bem-estar pessoal quanto para a qualidade de nossas conexões com os outros. Perder o respeito em um relacionamento pode parecer o fim, mas na verdade é um convite à reflexão e ao crescimento pessoal. O estoicismo nos mostra que respeito é algo que começa dentro de nós. Ao cultivar a calma, a responsabilidade e o equilíbrio, inspiramos os outros a nos tratar com o mesmo cuidado. Pergunte-se: quais desses erros você pode começar a corrigir hoje? Aplique os ensinamentos estoicos e veja como a transformação começa por você e reflete em seus relacionamentos. Afinal, respeito não é algo que se exige, mas algo que se conquista.